Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, testando com vocês hoje Fiat Mobi Tracking 2023, é a versão top de linha do modelo, que traz aí itens estéticos diferenciados e chega a partir de R$72 mil. Já fiz a avaliação completa desse carro, vou deixar o link aqui em cima para você assistir. E aí galera, será que é o melhor subcompacto da categoria? É melhor do que Citroën C3, Renault Kwid? Fica comigo até o final, vamos conferir aí as minhas impressões neste test drive. Começando falando de motorização, temos o conjunto 1.0 Fire Evo, 4 cilindros, 8 válvulas, que rende cerca de 74 cavalos no etanol e 71 na gasolina, se não me falha a memória. Caso contrário, vou deixar certinho aqui para vocês na descrição. E o torque fica na faixa aí de 9 kg para ambos os combustíveis. Lógico que desempenho não é uma prioridade aqui no Mobi, é um carro feito para você andar aí no dia a dia, na cidade, visando sempre economia de combustível. Então ele traz aí uma cavalaria relativamente razoável para dar conta aqui dessa carroceria, que é bem leve, pesa menos de 1 tonelada. Logicamente que aqui no momento eu estou sozinho dentro do carro e estou num percurso bem complicadinho aqui para o Mobi, subida e descida de serra. Mas na cidade ele vai relativamente bem. Aqui na serra, no percurso de subida, ao contrário, já vocês vão ver, ele sofre um pouquinho, galera. É um motor relativamente fraco para essa situação aqui de subida, né? Mas como falei, na cidade ele vai melhor. Na segunda e na terceira marcha ele desenvolve bem. Na verdade, sempre quando ele está aí em altas rotações, que ele consegue ter um desenvolvimento melhor, né? Ele fica mais espertinho. Mas é um motor bem moroso. Como eu falei, o forte dele não é desempenho e sim economia de combustível. Você aqui numa descida, logicamente, ele vai dar conta do recado. Atrelado a essa motorização, temos um câmbio manual de 5 velocidades. É uma manopla já conhecida aí de outros modelos da Fiat, assim como este câmbio também. Bem confortável, você consegue passar as marchas aí de uma forma muito tranquila. Ela tem um tamanho até que um pouquinho grande, mas é show de bola, te transmite aí um conforto legal ao rodar. Como eu falei, o foco desse carro é o consumo, pessoal. De acordo com o Inmetro, ele faz cerca de 13 km por litro na gasolina dentro do trajeto urbano e na faixa de 15 km por litro no trajeto rodoviário. Mas sem dúvida nenhuma você consegue fazer médias bem melhores do que esta. Vou até deixar uma foto aí de um consumo que eu consegui fazer com esse carro. No momento, como eu falei, a gente está aqui no percurso bem complicado para o Mobi e ele está fazendo 7,8 km por litro. Lembrando, ar-condicionado está sempre ligado, está um calor sinistro aqui no Rio de Janeiro e ele está abastecido com etanol, beleza? Então a gente está aí com esse parâmetro do etanol, também vou deixar certinho na descrição o consumo que esse carro faz com etanol de acordo com o Inmetro. Comentar agora um pouquinho sobre direção e suspensão, mas antes deixa eu dar uma esticadinha aqui, ó, para vocês verem. Meu pé tá todo fundo e mesmo na descida, ó, ele demora um pouquinho para desenvolver, né? Mas assim, dentro da cidade é um carro até que ágil, pequenininho, facilita demais aí na hora de você fazer manobras e estacionar principalmente. Bom, então vamos falar aqui de direção. Esse carro infelizmente não vem com direção elétrica, é uma direção hidráulica. Então a gente nota isso, né, que é uma direção um pouquinho mais dura. Praticamente todo carro hoje já vem com direção elétrica, então aqui a gente percebe logo de cara. Mas nem por isso significa dizer que é uma direção dura, tá? Ela é um pouquinho mais dura, um pouquinho menos confortável do que a elétrica, logicamente, mas não chega a ser uma coisa que vai te incomodar. Por exemplo, eu não deixaria de comprar esse carro por causa disso. Suspensão, esse carro na versão Tracking traz aí uma altura do solo um pouco maior do que a versão de entrada. Então, até porque ela traz também esse apelo aventureiro, né? Podemos dizer assim. A suspensão é facilitada aí também graças a essa altura, até que
absorve bem aqui as imperfeições. Não senti muita diferença quando comparado com a versão de entrada do Mobi, que traz aí uma altura um pouquinho mais baixa do que essa. No quesito conforto, esse carro vem com bancos em tecido. Infelizmente não são bancos em couro, mas a Fiat diz que é um acabamento premium. Realmente tem um desenho diferenciado, bonito, com costuras contrastantes. Mostrei lá para vocês na avaliação completa, né? Mas um ponto negativo é que ele só traz ajuste de altura, tá? Então isso acaba dificultando um pouco na ergonomia. Falando em ergonomia, quando a gente vai regular aqui também a coluna de direção, só encontramos regulagem de altura, assim como nos bancos. Então nesse aspecto ele fica devendo um pouquinho. Olha só, pessoal, até que na subida ele tá se saindo bem aqui. O carro também tá sem nenhuma mala, né? Nenhuma bagagem lá atrás. E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Falar um pouquinho sobre cabine e isolamento acústico. Esse carro, ele não traz o motor 3 cilindros, é um motor 4 cilindros. Mas assim, para a categoria, né, a gente não pode exigir muito. Você ouve um pouquinho o barulho do motor, né? Invade um pouquinho aqui na cabine, mas também nada que chegue a incomodar. Eu não deixaria de comprar o carro por causa disso. Quando você dá umas aceleradas assim mais brutas, né, como é o caso agora, ó, você ouve bem aí esse motor gritando, entre aspas. A cabine, de uma forma geral, eu até comentei isso lá no vídeo da avaliação completa, é a cabine que eu acho assim mais interessante na categoria, quando a gente compara aí com Kwid e C3. No quesito acabamento também, galera, logicamente que tudo aqui é material rígido, plástico duro, mas comparando com C3 e Kwid, eu acho aqui no Mobi a cabine mais legal, tá? Traz aí alguns detalhes em plaque piano, o volante multifuncional com os comandos de atendimento de chamada, tem aqui a parte da multimídia também, então você tem esse controle, né, mais fácil. O painel é relativamente simples, até porque o preço do carro a gente não pode exigir muita coisa, mas traz bastante informação, média de consumo, distância percorrida, tem também pressão dos pneus, até que é um painel completinho para o valor do carro, tá? Tem um tamanho interessante, aqui tem bastante semelhança com o Fiat Uno, a gente pode perceber isso, né, de uma forma bem clara. Mas apesar dessa simplicidade, tem uma coisa que eu não acho nada simples aqui no Mobi Tracking. Meus amigos, multimídia com o sistema Uconnect de 7 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Para mim, na minha humilde opinião, é a melhor multimídia da categoria. Na verdade, a melhor multimídia em todas as suas respectivas categorias. Recentemente estava testando o Mobi aí também traz esse sistema muito bom, pessoal. Navegação muito fluida, traz muita função. E só de trazer o Apple CarPlay e Android Auto sem fio já é uma mão na roda. Vou deixar uma imagem aqui do sistema rodando aí para vocês verem como é que fica. A única coisa que eu não gostei é que quando você coloca aí o Apple CarPlay e o Android Auto, creio eu, fica essa barrinha aqui em cima ocupando um pouquinho do espaço da tela, né? Então ela tem 7 polegadas, mas com essa barra aí toma cerca de 1 polegada, creio eu. O som tem uma qualidade boa. Botando um pouquinho aí, senão o YouTube me dá um strike. É uma qualidade boa, tá? Pra categoria, quando você coloca o volume bem alto, ele não chega a distorcer tanto. Gostei. Tem carros mais caros com som numa qualidade bem pior, tá? Aqui você tem todo o controle da home, você pode personalizar aqui, ó, a página inicial, várias configurações do veículo, você pode criar vários perfis aí de motoristas, enfim, uma mídia bem completa, traz os comandos físicos de volume, isso eu gosto demais. Você pode apagar a tela também, olha só, tudo de fácil acesso e passar as faixas. Aqui embaixo a gente tem os comandos de alerta, controle de estabilidade e tração, lembrando que é um opcional, tá? Nessa versão tracking, e também aqui o acesso ao farol
de neblina. O ar-condicionado é normal, não é digital, obviamente. E um ponto positivo, gela bastante, pessoal, gela muito bem mesmo. Gostei desse sistema de climatização aqui no Mobi. Além disso, traz uma entradinha USB para você fazer o carregamento do seu smartphone, beleza? No quesito itens de segurança, esse carro ele deixa a desejar um pouquinho quando a gente compara com os seus concorrentes. Na verdade, mais o Kwid, o C3 nessa mesma faixa de preço, se eu não me engano, o que concorre com ele é a versão Live Pack, deixa a desejar aí no quesito itens de série, mas o Kwid já traz aí uns itens legais que aqui a gente não encontra. Vou comentar isso mais pra frente com vocês. Por exemplo, esse carro traz como opcional o controle de estabilidade de tração, que eu comentei, o Hill Holder, né, o assistente de partida em rampa, o retrovisor com o repetidor de seta, as rodas de liga leve também, tá? Então, para você deixar ele um pouquinho mais completo, você tem que acrescentar aí cerca de R$3.000 para ele ficar show de bola, né? Quase que 100% aí de acordo com o seu gosto. Ele traz 2 airbags apenas, infelizmente, quando a gente compara lá com o Kwid, são 4. Ele já vem com freios ABS, com EBD. Acho que essa questão, o que mais pega assim é essa parte do airbag, né? Acho que poderia trazer aí pelo menos 4 para bater de frente aí com o Kwid. E outra coisa legal também aqui na parte de segurança é a pressão dos pneus que você consegue visualizar no painel. Falando um pouquinho agora sobre espaço interno e porta-malas, meus amigos, não tem como fazer milagre, né? Esse carro é um subcompacto, é o carro mais barato aí da Fiat. Para vocês terem ideia, ele não tem nem 4 metros de comprimento, então o espaço não vai ser referência também. Como eu falei, esse carro é feito para você ter uma mobilidade melhor aí no dia a dia dentro da cidade, mas dentro das possibilidades, o banco tá ajustado aqui para mim, eu tenho 1,72 m, até que eu fico tranquilo aqui nessa parte frontal, com espaço legal para mexer as pernas, e aqui na parte traseira também, pessoal, mostrei para vocês no vídeo da avaliação completa, com esse banco da frente ajustado para mim, na minha posição, até que dá para levar 2 pessoas aqui na parte traseira de uma forma tranquila. Se você for levar 3 adultos, aí já fica bem mais complicado. A altura dele também fica aí no padrão para uma pessoa de 1,70 m até 1,75 m no máximo, que é o meu caso. Lá no vídeo da avaliação vocês vão poder ver como que eu fiquei nessa parte traseira aqui, beleza? Porta-malas também não é referência, cerca de 215 litros, se não me falha a memória. Também aí tá no padrão da categoria, você não tem muito espaço, né, de bagageiro, assim como nos seus concorrentes também, Kwid. Mas lá no C3, né, nesse aspecto aí o C3 ele se dá um pouco melhor. Mas assim, galera, para proposta do carro, é um carro honesto, tá? Eu levaria assim em consideração. Meu veredito, aproveitar e fazer um comparativo aqui com o Kwid, que é o carro que eu acho que mais bate de frente com o Mobi, tanto no quesito preço quanto no quesito itens de série. Na verdade, nos itens de série, o Kwid leva a melhor um pouquinho a mais. Por exemplo, o Kwid vem com direção elétrica, 4 airbags, tem o DRL em LED. Aqui no Mobi a iluminação é toda amarela, halógena, infelizmente. Só que o trunfo do Mobi é a motorização 1.0, lá no Kwid também é 1.0, só que aqui no Mobi a gente tem uma potência maior, cerca de 75 cavalos, né? Lá no Kwid ele é um pouquinho mais fraco. Então, é até uma coisa que eu ia comentar com vocês, o que vocês levariam em consideração, mais itens de série ou um motor mais potente? Lógico que essa diferença aí de 3, 4, 5 cavalos não vai fazer tanta diferença, né, no dia a dia, mas enfim, é uma coisa a você pensar, a levar em consideração. Beleza, pessoal? Bom, R$72.000, preço base aqui do Mobi. Você acha que vale a pena? É um carro honesto para sua categoria, tem seus pontos positivos, pontos negativos, mas assim, tô gostando, tô um tempinho já com ele, tô dirigindo há bastante tempo, o consumo até melhorou, ó. Agora ele está fazendo 8,2 km por litro nesse trecho
bem complicada aqui para ele, subida de serra, mas ó, com o ar ligado, ele já melhorou aí o consumo. Esse banco, ele é confortável, relativamente, né, falando dentro das possibilidades, não é forrado em couro, não tem nem essa opção do couro, mas assim, tô de boa. Eu tenho um probleminha na lombar e até agora aqui, ó, o Mobi tá de boaça, galera. Nesse aspecto também me agradou. E para encerrar o vídeo, vamos ver mais um pouquinho o desempenho aqui do Mobi com esse motor 1.0 numa subida de serra. Pessoal, tô de terceira marcha, vou pisar tudo, vamos ver. Rotação lá no 5, quase no 6, passando agora para a quarta marcha. É isso, galera. Motor 1.0 já conhecido, não é referência em desempenho, mas em contrapartida tem aí uma manutenção bem barata. A gente encontra peça em praticamente em todos os lugares. Isso é um ponto positivo, né? Apesar de ser um motor um pouco mais antigo, certo? Uma coisa que eu lembrei aqui também, que eu senti muita falta nesse carro, uma câmera traseira, pessoal. Infelizmente não temos esse item e nem sensor de estacionamento de série, tá? Outra coisa que lá no Kwid já temos. Acho que a Fiat poderia rever pelo menos essa parte, né? Esse itemzinho aí da câmera traseira, porque auxilia demais na hora que a gente vai estacionar, né? Sensor de estacionamento talvez seja mais barato, poderia colocar aqui no Mobi. Pessoal, tô pegando um pouquinho de trânsito aqui, mas acho que vocês já viram o desempenho nessa subida de serra. Não me decepcionou, sinceramente falando. Lógico que você tem que dar uma forçada mais aqui, mas assim, eu tô sozinho, beleza. Você no dia a dia creio que vai ficar sozinho também, caso compre este carro. Na cidade ele vai melhor, com certeza. E aí, Renault Kwid ou Fiat Mobi? Eu ficaria entre essas duas opções na categoria. O C3, ele só vale a pena, na minha humilde opinião, com a motorização 1.6. Inclusive tem vídeo no canal do C3 1.6, tá? Vou deixar o card aqui em cima também para você assistir. E aí, Kwid ou Fiat Mobi Tracking? Decisão difícil, será? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.